estender até o horário das 9 horas. E eu quero ler com você o Salmo 139, que diz assim, Salmo 139, os dois últimos versículos. Salmo 139, versículo 23 e 24. Diz assim a palavra de Deus: Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduz-me pelo caminho eterno. Repita comigo, verso 23 e 24. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduz-me pelo caminho eterno. Meu Pai, é no nome de Jesus que eu oro te pedindo a tua bênção, o teu milagre sobre a tua igreja, sobre as nossas vidas. O Senhor conhece o nosso coração e só por ti podemos reconhecer a nossa pequenez, as nossas debilidades, e nós te pedimos, Pai, examina, Senhor, o nosso coração e mostra, Senhor, se há em nós algo que te ofende, ó Deus, e acreditamos plenamente, Senhor, o Senhor tem grandes coisas para nós, a nossa transformação, a bênção, o milagre sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. E eu convido então você a abrir a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 42. Gênesis capítulo 42. Eu comecei lendo o Salmo 139, o versículo 23 e 24, com o objetivo de expressar para você um alvo que o Senhor tem na nossa vida. Você sabe qual é o alvo de Deus através da sua palavra? É ministrar o nosso coração à realidade espiritual dele. E mediante essa ministração, nós reconhecermos a nossa diferença. E é quando nos prostramos e reconhecemos isso, nós estamos distantes do padrão do Senhor. Me recordo de uma serva do Senhor, uma das maiores missionárias, que era viva até um tempo desse ainda, e ela, um dia, uma pessoa utilizou de sua Bíblia pessoal, e teve a oportunidade de folhear a sua Bíblia, ela estava viva ainda, uma missionária americana que teve um trabalho muito relevante no campo missionário, e essa pessoa percebeu que sua Bíblia estava com várias marcas de pingos de água, como se tivesse molhado em várias páginas. E ela perguntou, aquela pessoa perguntou para a missionária o que tinha acontecido com a Bíblia dela. Por que ela estava com marcas de ter molhado tantas vezes? E a resposta é que aquela missionária, na verdade, ela lendo a palavra, ela percebia a distância de sua vida da realidade espiritual que ela estava lendo, e ela ia derramando o seu coração diante do Senhor, e era tanto tocada que ela não conseguia se conter e chorava sobre a Escritura. Meus irmãos, nós precisamos que o Senhor abra a nossa visão para vermos quão distante nós estamos da sua realidade. E à medida que lemos a Escritura, e na semelhança disso que eu estou falando, que eu estou dizendo aos irmãos, nós na quarta-feira começamos agora a observar uma outra ótica sobre a vida de José. José foi um homem de Deus, não há dúvida, mas José tinha um sofrimento em seu coração. Os irmãos sabem que ele foi vendido pelos seus irmãos, e ele tornou-se escravo no Egito, e depois de ser escravo na casa de Potifar, ele foi preso injustamente, acusado de adultério, de tentar, aliás, violar a esposa de Potifar. E o texto diz que ele foi preso e permaneceu preso. Ele, quando estava na casa de seu pai, na véspera de ser vendido, tinha 17 anos. E já com 30 anos ele se tornou governador do Egito.
É o que o texto bíblico, em um determinado momento, diz, ou seja, pelo menos 17 anos, aliás, 13 anos, ele estava ali debaixo daquela situação. Então, aquele sofrimento aparentemente foi coberto pelo nascimento de seu filho. O texto diz aí que no capítulo 41, a partir do versículo 51, aliás, só para citar isso que eu estou dizendo, o versículo 51 diz: chamou José o primogênito Manassés e disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Então, mediante essa alegria do nascimento do seu primogênito, ele declara: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Ele se referia ao quê? Ao momento da escravidão, como escravo na casa de Potifar, e depois como prisioneiro na prisão de Faraó. E ele diz também: e de toda a casa de meu pai. Ele se refere aqui aos seus irmãos. Ele se refere aos seus irmãos que o venderam. Muito bem, a Bíblia ela está cheia de episódios onde pessoas pecadoras estavam ali se posicionando. E não é diferente aqui. José tem suas dificuldades, ele tem suas debilidades, mediante a esse sofrimento, a alegria do nascimento de um filho, e ele declara, ao nascer essa criança, que Deus fez esquecer a ele todas as coisas. Se nós aqui observarmos, nós vemos pelo entendimento de como acontece a cura das mazelas, que não é esquecendo delas que nós somos curados. Nós não podemos ter amnésia, meus irmãos. Nós vamos continuar lembrando de todo sofrimento, mas sem dor, se isso já foi curado. Se você tem alguma dor no seu coração de seu passado, você não foi curado ainda. Se você não gosta de falar de determinados assuntos, você não foi curado ainda. E então, o me fez esquecer, por causa da maior alegria que era o nascimento de seu filho, não foi a cura. Por quê? Porque no capítulo 42, a partir do verso 1, quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, aí Jacó envia seus filhos para o Egito. Passo mais à frente, mais um pouco. Eles chegam no Egito. Então, versículo 6, ora, José era governador da terra. Era ele quem vendia cereais a todo o povo da terra. Versículo 6, a parte B. Assim, os irmãos de José vieram e se inclinaram diante dele com o rosto em terra. Eles chegam no Egito para comprar alimento. Havia seca em toda a terra já por 2 anos. E então, eles se veem necessitando de comprar, chegam lá, se deparam com José. Verso 7. Vendo José os seus irmãos, reconheceu-os, mas comportou-se como estranho para eles. Falou-lhes asperamente e perguntou-lhes: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vós sois espias, viestes para ver a nudez da terra. Responderam: não, senhor meu, os teus servos vieram para comprar mantimento. Nós somos todos filhos do mesmo homem, os teus servos são homens de retidão, não somos espias. Disse-lhe ele: não, viestes para ver a nudez da terra. Eles, porém, responderam: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã.
O mais novo está hoje com nosso pai, e um já não existe. Quem é esse um que não existe na boca deles? José. E aí o texto segue. Disse-lhe José: é como vos disse, sois espias. Veja, eu li o texto que ele declara: Deus me fez esquecer de toda a casa, todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Mas quando ele vê os irmãos, ele não consegue abraçá-los, não consegue recebê-los como irmãos que eram. E ele tem um procedimento que faz lembrar o que ele passou. Ele acusa os irmãos, ele oprime os irmãos com a mentira. Sois espias. E eles relutam: não, meu senhor, não somos espias, somos filhos do mesmo pai. E aí o texto segue dizendo que eles se posicionam, se explicando, mas não há êxito. Por pelo menos 3 vezes José insiste: vocês são inimigos, são espias. Você já conhece a prática? Os espias vinham, eles se posicionavam e eles então se colocavam no meio do povo para ver as riquezas da terra para depois conquistar. E ele aqui acusa os irmãos. Qual é o ensino que nós temos? O magoado, ele reproduz o que ele viveu. A pessoa ferida reproduz a dor que viveu. Meus irmãos, é uma coisa tão forte que isso afeta o casamento, afeta a criação dos filhos, afeta a vida da pessoa. Pessoas feridas não podem ter frutos abençoados, plenos. Para você ter uma ideia, o risco, isso não é uma verdade absoluta, mas é um risco. Uma pessoa magoada, ferida por anos a fio, ela pode se tornar uma pessoa seca, uma pessoa infrutífera, uma pessoa que vai morrendo aos poucos. E isso, meus irmãos, é algo que alguns vão levando, e isso por compreensões inadequadas. Há quem espere que o Senhor se manifeste sarando o coração. Isso não vai acontecer da forma que a pessoa está esperando. Há quem espere que algo aconteça, que Deus levante um profeta, que Deus use alguém. Isso também não irá acontecer, porque a Escritura Sagrada é suficiente. E certamente essa pessoa ferida já ouviu que assim como ela foi perdoada, ela deve perdoar. Então, o tempo vai passando e aquela pessoa ferida, ela vai tendo a expectativa que no futuro ela resolverá isso. Esse tempo nunca chegará. Por quê? Porque o perdão é uma decisão tomada por quem é servo do Deus Altíssimo. Uma prova é que José não decide perdoá-los, mas ele aqui, ele se posiciona fazendo algo semelhante do que ele passou. E ele segue ainda fazendo a mesma coisa. O versículo 16: enviai um dentre vós que traga o vosso irmão, o restante de vós ficará preso. Notaram aí, ó, ele estava tão decidido que até prendê-los decidiu. E o versículo diz: e vossas palavras serão provadas, se há verdade no que dizeis, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E colocou todos eles na prisão por 3. Aqui talvez nós possamos compreender que ele deva ter ficado preso 3 anos, provavelmente, porque há uma semelhança, um automático do ser humano de tentar fazer lembrar algo que passou. Muito bem, o verso 18: ao terceiro dia disse-lhes José: fazei isto e vivereis, pois eu temo a Deus. Aí ele orienta: vou liberar vocês, vocês vão trazer o irmão mais novo, e aí vocês vão provar as palavras de vocês. Mas o que ele fez? Verso 20: trazei-me, porém, vosso irmão mais novo, para que sejam verificadas as vossas palavras,
e não morrereis. Eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados com respeito ao nosso irmão, pois vimos a agonia de sua alma quando nos rogava para e nós não atendemos quando ele nos rogava. O verso diz ainda: e por isso que vem sobre nós esta angústia. Respondeu Rúben, o mais velho: não vos dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não quisestes me ouvir, por isso agora é requerido de nós o seu sangue. Irmãos, a compreensão clara aqui é que Deus não deixa passar barato o pecador. Ele não tem por inocente o pecador. Eles entendiam isso. E eles sabiam do teor do pecado deles. Irmãos, o coração dos irmãos de José, com exceção de Benjamim, que não tinha conhecimento, era um coração, a mais pura prova de um coração rudemente ruim. Coração ruim. Por quê? Eles já estavam com pelo menos 13 anos de uma mentira na vida de seu pai. E a mentira do quê? Nosso irmão foi morto por um animal. Foi trucidado por um animal. Por quê? Eles mataram um animal, uma ovelha, um animal do rebanho, pegaram sangue e molharam a capa colorida e levaram para o pai dizendo: um animal o devorou. Uma mentira que gerou uma tristeza profunda no coração de Jacó. Eu quero deixar claro aqui, irmãos, que a Bíblia, ela não relata pessoas perfeitas, porque perfeito só o Senhor. Eu me lembro que na primeira mensagem, quando eu relatei algo nessa linha, eu disse: apesar de nós, Deus abençoa o seu povo. E aí eu citei: se nós olharmos para todas as falhas, todos os defeitos, nós vamos encontrar problema se nós olharmos com a ótica humana. O Senhor Deus, Ele tem misericórdia do seu povo. E apesar de nós, Ele ainda nos abençoa. Sua misericórdia, sua graça é constante. Agora, preste bem atenção, eu quero repetir, inclusive, o que eu falei no dia. Isso não é motivo para você sair pecando, porque o pastor disse: apesar de nós, e aí tome a pecar, tome a vacilar. Você não vá por essa não, porque só vai dar ruim para você no final. Eu li aqui no começo, Salmo 139. Deus que sonda o coração, Ele sabe se aí há uma intenção maligna. E se há, se arrependa. Mas como eu disse, a família tinha muitos problemas. Eu até ouvi uma pessoa, um pregador, dizendo: lá na minha casa eu vou dar uma capa colorida para cada filho. Por quê? Porque Jacó deu a capa colorida só para José. E isso gerou muito problema de relacionamento. Você não pode ter um filho preferido e desprezar os outros. Isso gera problema de relacionamento em qualquer lugar. Mas volto a dizer, Deus manifestou livramento na família de Jacó. Deus manifestou milagre na geração de Jacó. E assim Deus deseja fazer conosco. Quando nós lemos tal texto, não é para apoiar nossa conduta de erro, mas é para entendermos que na Escritura pessoas tiveram que acertar o seu próprio caminho com arrependimento, porque assim devemos fazer. E então aconteceu o versículo 22, o versículo 23, aliás, eles não sabiam que José os entendia porque ele lhes falava por intérprete. Retirando-se deles, chorou. Veja, versículo 24, retirando-se deles, chorou, depois voltou a eles e falou-lhes. Tomou Simeão entre eles e o amarrou perante os seus olhos. Já imaginou, irmãos, deixar a pessoa amarrada diante do trono dele?
É o que o texto está dizendo. Você vai estudar o texto, Simeão foi o que mais instigou para matar ou para vender. Simeão era o mais afoito para fazer o mal a José. Então quem é que ficou preso ainda? Simeão. Então se você carrega mágoa, você vai ser uma pessoa que vai reproduzir o que fizeram com você. O que você vai fazer com seus pais que te feriram? Libere perdão, principalmente se for pai. Pastor, mas está preso. Não importa, é pai e acabou-se. Você tem que honrar seus pais. Por quê? Porque foi por meio dele que você veio existir. Você não existiria se não fosse por meio de seu pai e de sua mãe. Então, meu irmão, essa história de estou ferido, magoado com mamãe, magoado com papai, isso aí gera raio na cabeça. Daí dá ruim. Quando você despreza a sua origem, você olha e está magoado, está ferido com pai e mãe, você está desprezando o meio pelo qual o Senhor te trouxe ao mundo. Você quer ser uma pessoa abençoada? Principalmente quem tem problema com os filhos, né? Se você, meu irmão, o filho vai dar problema, porque a Bíblia mesmo diz que a disciplina é para afugentar a estutícia da criança. Mas eu estou falando daqueles pais que hoje são pais e que não se arrependeram dos pecados de desonrar seus pais. Se conserte, se arrependa, para que você tenha autoridade espiritual para você ordenar sobre seus filhos. Ame os seus filhos equilibradamente, não demonstre mais por um ou por outro, e se percebeu que eles entenderam errado, chama, conversa e resolva. Mas o texto diz que José não quis fazer isso. Ele se retira, ele chora, e aí ele volta e instiga seus irmãos e aperta mais ainda a dor. Então, e agora finalmente o capítulo 47, capítulo 46. Você lê aí no capítulo 46, Jacó desce ao Egito. Você vai encontrar Jacó descendo ao Egito, por quê? Porque José já se deu a conhecer a seus irmãos. E quando ele desce ao Egito, Deus fala com ele e diz sobre José. Versículo 3, disse Deus: eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas, desce ao Egito, pois eu te farei ali uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José fechará os teus olhos. Ou seja, no leito, o teu filho estará contigo e ele fechará os teus olhos. Você vai partir, mas você vai ver José. Ele ouve da parte de Deus, ele decide descer para o Egito, ir para o Egito. Mas antes, foi preciso haver a postura correta de José. Eu não vou ler, irmãos, eu vou aprofundar esse texto aqui na quarta-feira. Quero deixar claro para você que a mesma pregação que eu prego no domingo, a mesma ênfase é quarta-feira. Pode ter uma pessoa, mas nós não vamos ter uma pessoa só, porque nós somos mais do que um. Diga amém aí, eu recebo isso. Então veja bem, seja eu, seja quem for que estiver aqui pregando, a ênfase nossa é que a palavra de Deus deve ser pregada na presença de Deus. Quando se prega na presença de Deus, não é visando a pessoa como sendo a fonte da motivação, mas é visando o trono de Deus, e Deus se agrada dessa transparência diante dele, esse compromisso diante dele de pregar na presença dele. Mas no capítulo 45, nós vamos abordar que José precisou dar-se a conhecer, nós vamos ver a maturidade de José. Você vai perceber que José parece ter se entregado à tristeza, se entregado à dor, e ele queria de alguma forma fazer sofrer seus irmãos. Se você ler de uma tacada só o capítulo 45, você terá a percepção da maturidade de José e a percepção espiritual dele sobre seu papel
nas mãos do Senhor. E, em resumo, essa maturidade nós precisamos. E precisamos por quê? Porque, meus irmãos, nós nunca vivemos um tempo de tanto choro desnecessário, de tanta dor e aflição, fruto de uma fraqueza para com as circunstâncias. Eu vou repetir aqui. Nunca se foi tão difícil enfrentar luto como no nosso tempo. Nunca se foi tão difícil enfrentar o desamparo de pai e mãe. Nunca se foi tão repetido no coração dores que nunca se curam. E aí eu estou falando como pastor, meus irmãos, há uma percepção, a minha sensação que eu tenho às vezes é que é uma geração que parece que foi orientada que tem que sofrer ano após ano, porque parece que isso é algo abençoado. Como assim? Você chega para a pessoa esse ano, e aí, meu irmão, não, meu pai me fez isso. No ano que vem, mas o meu pai me fez sofrer. No outro ano, meu pai me fez sofrer. Meus irmãos, eu digo a você, use o seu sofrimento para curar os outros. E quando que o seu sofrimento vai se tornar remédio? Quando você se levanta do sofrimento e você se posiciona como alguém que sabe que você não morreu porque Deus era contigo. E Ele estava lá em todo o sofrimento. Inclusive, eu acabei de repetir palavras que está no livro que você recebeu. O livro que a Jaqueline recebeu. E é uma maçaroca assim, né? Meus irmãos, qual a sua história? Qual a sua dor? Você sabe o que isso tem que se tornar? Isso tem que se tornar ferramenta nas mãos do Senhor para curar pessoas. Lá no Retiro dos Jovens, no sábado, quando eu preguei, Deus me falou profundamente muitas coisas. Quando eu fiz o apelo, vários jovens e adolescentes vieram. Eu me lembro que eu fiz o apelo para pessoas chamadas ao ministério. Meu irmão tinha um garotinho lá que veio, você olhava para ele, né? Digo, rapaz, mas é um pingo de gente, né? Mas ele veio, estou chamado ao ministério. E eu notei depois, no outro dia no retiro, a postura do menino, e ele veio, se sentou perto de mim, eu comecei a conversar com ele, e eu fiquei muito impressionado com aquela postura. Mas o que eu quero dizer é que o que eu vi ali, irmãos, eu vi ali no meio daqueles jovens uma carência enorme de pai. A sensação que se tinha, que aqueles que vieram à frente, uma carência de pai enorme. É a geração mais órfã de pai, provavelmente. No entanto, eu não vou ficar alimentando dores, porque eu fui lavado e comprado com o sangue do Cordeiro. Eu tenho o maior Pai do mundo, o Senhor dos senhores, o Criador dos céus e da terra. Ele me deu um novo nome, Ele escreveu o meu nome no livro da vida. Eu fui transportado das trevas para a luz. Eu recebi dele uma nova criação no Espírito. Eu fui recriado por ele. Eu nasci de novo. E eu vou escrever uma nova história baseada na paternidade de Deus, na filiação que eu agora recebi. Eu sou filho de Deus. Meu irmão, eu estou dizendo a você, quarta-feira eu quero aprofundar isso lendo os trechos. Nós temos aqui falas de José que nós vamos observar segundo a Escritura e nós vamos perceber o nível de profundidade que José tinha. Mas de antemão eu já quero dizer para você, o que você vai ouvir quarta-feira nós vamos só aprofundar, e eu já estou falando o resultado agora.
Chega de chorar, chega de lembrar da tristeza do seu trabalho e da casa de seu pai. E você vai olhar para aquilo que Deus fez na sua vida, que é suficiente para sarar você e essa geração. E você vai se levantar para ser pai dessa geração, no sentido de que você será o remédio, a sua história vai sarar as pessoas. Quero dizer aqui para você que é uma senhora que sofreu muito na sua vida, que haverá muitas senhoras para dizer a elas que você vai vencer, e elas vão perguntar, mas como você garante isso? Eu sou a prova disso, porque eu venci, e assim como eu existo, você também vai viver essa experiência. Você jovem, que você sofreu por causa da falta de seu pai, você vai receber muitos jovens aqui, que também não tiveram pai, e você vai dizer a eles, não tenha medo, porque você recebeu o maior pai do mundo, e ele vai suprir todas as suas carências, e ele vai preencher o seu coração, e você vai ser abençoado, e vai abençoar os seus pais também. Nós fomos comprados com preço caro, nós somos abençoados por Deus, meus irmãos, e não existe coisa melhor e maior do que isso. Então, nós vamos sarar em nome de Jesus. Eu me lembro uma vez, eu estava aconselhando uma pessoa que já estava há 2 anos e meio, e ainda pagava uma psicóloga, irmãos, uma psicóloga que morava aqui no condomínio, deve morar ainda, era caro. E ela disse, pastor, estou há 2 anos e meio, ela vem e ela me atende, toda vez eu tenho que pagar tanto, né? Aí no segundo encontro, resolveu os problemas da pessoa tudo. Aí eu digo, rapaz, viu? Foi 2 conversas só, e uma oração, oramos, sarou todas as coisas e não precisou pagar nada, porque já foi pago, o preço já foi pago. Nós temos só que aplicar o antídoto. Então eu estou chamando você para ser aquela pessoa que vai olhar para as pessoas que geraram dor e você vai abençoar a vida dessas pessoas. Você é uma geração curada, sarada, para curar pessoas em nome de Jesus. A sua história vai ser contada, Deus vai colocar ao seu redor pessoas que precisam ouvir sua história. Se você foi abandonado, você vai receber pessoas que foram abandonadas, você vai contar a sua história, e essas pessoas vão ser abençoadas. Saiba, meu irmão, isso vai acontecer, e você tem que estar preparado. Você não vai estar mais chorando, mas você vai estar cheio do Espírito Santo para receber essas pessoas. Se você está hoje aqui cansado, extremamente desanimado, eu quero dizer para você que o poder do Espírito é o que você precisa para você ser restaurado no seu ânimo, renovado nas suas forças. Eu já fiquei cansado, irmãos, e o sono não tirou meu cansaço. Sono não tira cansaço de quem está cansado na alma. Só o poder do Espírito. Quantas vezes eu já me ajoelhei e levantei renovado. Minha força não vem de mim, vem do Senhor. E é isso que as pessoas precisam receber. As pessoas vão ser abençoadas através de você. Você precisa ser um rio. Não se torne mar morto. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Eu quero orar por você. Quantas pessoas você conhece que tem problemas que você já passou? É essa pessoa que você vai ser instrumento. E eu quero orar, porque eu creio que nesse momento de oração, Deus falou com você na mensagem no decorrer do culto. E você vai ser curado, vai ser sarado aí. E o Senhor vai renovar as tuas forças. Deus vai sarar o seu coração. Não importa o que te fizeram, importa o que o Senhor fez. Isso cobriu todas as coisas. A obra de Cristo é maior do que todo sofrimento. Ele é que sofreu de verdade. Então você que está talvez querendo ser abraçado, está vivendo até mesmo no vitimismo,
você vai largar essa postura. Deus espera de você uma postura diferente. Ele sofreu de verdade por mim, e eu recebo na minha vida a cura, o milagre que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Feche os seus olhos, põe a mão aí no seu coração, e você vai orar. Seu fardo está pesado, passe ele para Deus. Ninguém pode carregar, irmãos. Eu não carrego esta igreja, quem carrega é Cristo. Eu não carrego a minha família, quem carrega é Cristo, só Ele pode suportar. Então você que está hoje aqui cansado, é fácil. Diga para Ele: Senhor, eu entrego todas as coisas. Eu entrego todas as coisas que têm me preocupado.